Então vamos começar a nossa aula. Essa aula vai ser sobre queda livre, lançamento vertical e horizontal. Elas correspondem às aulas 35 e 36 da nossa apostila. Se encontram na página da página 40 em diante, tá? Então a gente vai ter aqui um esboço, um basicão sobre esse conteúdo. Lembrando que nós estamos no terceiro ano, então esses conteúdos já foram vistos no ensino médio e alguns a gente até viu no ensino fundamental, porque a gente tem física desde o oitavo ano, então a gente já viu muita coisa no ensino fundamental e a gente está só recapitulando. O que seria queda livre? Em resumo, queda livre é quando você pega um objeto e você solta esse objeto a partir de uma determinada altura, tá? A velocidade desse objeto inicial ela vai ser zero, então ele parte do repouso, ele é solto, tá bom? E a partir do momento em que ele é solto, a gravidade acelera esse objeto para baixo até ele chegar no solo, tá? E aí a velocidade dele vai aumentando conforme a aceleração gravitacional. E o que é lançamento vertical? Lançamento vertical é quando você, ou quando algo impulsiona o objeto para cima ou para baixo. A gente disse um lançamento vertical para cima quando o objeto é jogado para cima. Isso significa que a velocidade dele inicial vai ser diferente de zero. E o lançamento vertical para baixo é quando quando o objeto é jogado para baixo com velocidade inicial diferente de zero. Então, lançamento vertical é quando quando o objeto é jogado para cima ou para baixo. E o lançamento horizontal é quando um objeto é lançado horizontalmente, tá? De uma determinada altura, e aí a partir do momento em que ele é lançado, ele vai perdendo altitude por conta da aceleração gravitacional. Bom, mas vamos estudar cada um deles de maneira separada. Vamos começar com a queda livre e lançamento vertical. Bom, a queda livre e o lançamento vertical, eles são, né, lançamentos que parecem ser parecidos, tá? Porém, existe uma grande diferença. Queda livre é um movimento vertical de um corpo próximo ao solo que é abandonado no vácuo ou abandonado de um local em que é desprezível a força de resistência do ar. Tá? Lançamento vertical ele diferencia-se da queda livre somente por apresentar a velocidade inicial vertical diferente de zero, isto é, enquanto que ele é abandonado, ele é solto sem velocidade inicial, o outro ele é impulsionado, ele é jogado, ele é lançado com velocidade inicial diferente de zero, tá? Essa é a diferença entre esses dois lançamentos. Uma outra diferença é que o lançamento vertical ele pode ser jogado de baixo para cima, né? Ele pode ser lançado de baixo para cima e a queda livre não, ela só tem a direção para baixo. Lembrando que no lançamento vertical, claro, com velocidades não muito altas, como por exemplo de foguete, né, que ele sai da atmosfera e aí já depois que ele sai digamos assim, de uma zona em que a gravidade tem influência abrupta, né, de forma que o objeto venha descer para a Terra de novo. Então ele não seria um lançamento vertical convencional que nós queremos estudar. Aqui o lançamento é aquele que você vertical para cima, é aquele que você lança um objeto e a velocidade não é suficiente para ele sair da órbita, tá? Ele vai descer novamente aí para a superfície do solo, tá? Então o lançamento vertical ele diferencia de duas maneiras, com a velocidade inicial sendo diferente de zero e que ele tem a possibilidade de ser jogado para cima e aí consequentemente depois ele vai cair, né? Ele vai descer. Quando nós estudamos um movimento uniformemente variado, um movimento uniforme, enfim, a gente tem as fórmulas envolvendo o movimento, tá? Independentemente do tipo do movimento, se é queda livre ou lançamento vertical, as fórmulas que nós vamos estar utilizando para esse estudo são essas aqui, que são justamente as fórmulas utilizadas, tá, no movimento uniformemente variado. Lembre-se que aqui, em ambos os casos, o movimento acontece em linha reta, ou seja,
não faz curva, então não é movimento circular, portanto as fórmulas aqui são suficientes para resolver os problemas desta natureza. Então, para calcular a altura que vai ser indicada pela letra S, tá, gente? Mas a gente pode, na hora de resolver o problema, colocar a letra H no lugar do S. É dada pela seguinte informação: a altura é a altura inicial mais a altura final, né? Inicial mais a velocidade inicial vezes t, mais a aceleração, que geralmente a aceleração aqui, gente, vai ser a da gravidade, daqui a pouco eu vou explicar melhor sobre isso, vezes o tempo ao quadrado. Aqui nós temos a fórmula da velocidade e aqui nós temos a fórmula de Torricelli, que não apresenta o tempo. Ela é muito importante para problemas em que não aparece tempo, tá? Então ela é muito importante para esse tipo de problema, em que a gente não tem o tempo explícito na questão, ou não tem nenhuma forma simples de se calcular o tempo. Então ela é muito importante para esse tipo de problema. Basicamente, nós vamos analisar o seguinte: na queda livre, o objeto vai ser solto de uma determinada altura, tá? E ela, devido à ação da gravidade, esse corpo ele vai descer, adquirindo cada vez mais velocidade até chegar no solo, em que a altura vai ser nula e a velocidade vai ser máxima. No caso do lançamento vertical, quando você lança um objeto para cima, ele vai ter uma velocidade inicial diferente de zero, tá? Ele vai subir até chegar num determinado ponto em que essa velocidade dele vai ser nula. Quando a velocidade é nula, ele vai chegar no seu ponto máximo, ou seja, na altura máxima. Depois que ele chega na altura máxima, ele começa a descer. Sua velocidade vai diminuindo. Observe que a velocidade muda de sinal e, consequentemente, por conta dessa mudança de sinal aí, ele vai em direção ao solo até chegar na altura mínima aqui, que seria zero. Ou na altura mínima correspondente, claro, à forma utilizada. Para a gente calcular distâncias, velocidades, tempo, nós vamos estar utilizando essas expressões matemáticas aqui que a gente já estudou desde o primeiro ano, desde o ensino fundamental, no oitavo ano, a gente vem vendo essas fórmulas, tá? Essas fórmulas de calcular aí referentes ao movimento uniformemente variado. A gente vai reestudá-las aqui, a gente vai aplicá-las ao lançamento vertical e à queda livre, tá? Dando continuidade aqui a esses conceitos, a gente tem que analisar o seguinte, ó. Vamos lá. Como que se aplica, então, essas relações aqui no estudo que a gente está fazendo? Que é muito importante a gente saber também a questão dos sinais, como utilizar de maneira correta, tá? Vamos analisar as seguintes ilustrações para a queda livre. Então, isso aqui é referente, pessoal, à queda livre, tá? Depois a gente vai analisar o lançamento vertical. Então, na queda livre, a gente tem duas situações, tá? A gente pode considerar a gravidade negativa e nós podemos considerar a gravidade positiva, tá? Qual é a consequência da gente fazer essas considerações de positivo e negativo? As considerações serão as seguintes: se nós considerarmos a gravidade negativa, para a queda livre, observe que nós vamos dizer, então, que se a gravidade é negativa, a velocidade vai sempre diminuindo. Na verdade, o módulo dela vai sempre aumentando, mas o seu sinal continua sendo negativo. Então, em termos matemáticos, ela vai estar diminuindo de valor, porque menos 10 é menor do que menos 5, por exemplo. Então, ele vai sempre diminuindo o seu valor. Em relação à gravidade positiva, a velocidade vai sempre estar aumentando. As duas formas estão corretas de se analisar, tá? Mas vale a pena a gente ter o cuidado de sempre analisar isso de uma maneira racional. Porque se você modifica, então, aí esses valores, se você dissesse, eu vou estar utilizando negativo, então vai ter uma interpretação específica para o negativo e vai ter uma relação específica para o positivo, tá? Vocês vão encontrar uma explicação, depois até aconselho vocês darem uma lida melhor a partir da página 52, se eu ver, que você encontra aqui na apostila. Tá? Da página 52 da apostila. A minha deu uma travada aqui. Deixa eu tentar abrir ela aqui. Vou mostrar para vocês, tá? A imagem referente
a essas explicações que eu estou querendo trazer para vocês em relação ao sinal da gravidade, tá? Primeira coisa é o seguinte, ó. Ah, o sinal da gravidade, ó, quando a gente considera essa primeira posição aqui, ó, com a gravidade negativa, tá? Adotando-se a orientação da trajetória para cima, durante todo o movimento de queda do corpo, os sinais da aceleração da gravidade são negativos. Então, significa o seguinte: digamos que a gente esteja considerando a altura assim, ó, como para cima, tá? Então, a altura aqui está para cima. Então, a gravidade vai ser negativa, consequentemente, a velocidade é negativa. Se a gente adotar a orientação da queda livre para baixo, que eu aconselho vocês fazerem dessa forma aqui, tá? Então a gravidade vai ser positiva e, consequentemente, a velocidade vai ser positiva também. Ambas serão positivas, tá? Eu aconselho usar mais esse formato aqui. Não que o outro esteja errado, mas isso aqui é mais coerente com o raciocínio lógico do nosso cérebro, tá bom? Vamos dar continuidade. E para o lançamento vertical, como que nós analisaremos para o lançamento vertical? Bem parecido. Deixa eu pegar as imagens e colar aqui. Tá? Deixa eu pegar um limpo aqui. Então, esse aqui vai ser para o lançamento vertical, tá? Olha só, os sinais da gravidade. Se a gravidade for negativa, então a orientação aqui, ó, é dada para cima, ó, presta atenção. Orientação da trajetória tida como para cima. Então, quando a gente adota a orientação da trajetória para cima, a gravidade do movimento será sempre negativa, independentemente se o corpo desce ou sobe, tá? Entretanto, o sinal da velocidade, ele é coerente com o sinal da trajetória. Ou seja, se a gente adotar a gravidade negativa, então na subida a velocidade vai ser positiva e na descida ele vai ser negativo, né? Porque ele vai inverter a ordem a descida inverte a ordem, tá? Caso a gente adote a gravidade como sendo positiva e o movimento consequentemente vai ser para baixo, né? Porque o movimento vai acompanhar aqui a ação da gravidade, o que vai acontecer? Ele vai ter sinal aqui, ó, negativo, tá? Vai ser sempre contrário aqui na questão do lançamento vertical. E na descida ele vai ter sinal positivo, que a velocidade vai acompanhar a gravidade, ou seja, a gravidade vai influenciar no aumento da velocidade, enquanto aqui a gravidade influencia na diminuição. Eu aconselho vocês a utilizarem essa ideia aqui, em que a gravidade vai ser considerada positiva. Aí, quando o objeto estiver subindo, como a velocidade vai estar diminuindo de módulo, então a velocidade vai ser negativa, tá? Vai ser mais tranquilo a gente observar assim. E quando o objeto estiver descendo, a velocidade vai ter módulo sempre aumentando, mas como ela vai acompanhar a gravidade e o movimento, então ela vai ser positiva, tá? Não que uma ou outra esteja mais correta, porque é mais fácil o nosso cérebro gravar, tá? É fato que a velocidade do lançamento vertical troca de sinal durante a inversão do sentido do movimento, porém a função horária relativa a ele vai ser sempre a mesma, tá bom, gente? Ou seja, independentemente do cálculo que a gente faça, as fórmulas de se calcular é sempre a mesma, independentemente da forma como a gente analisa, tá? A fórmula é a mesma. Alguma dúvida até aí no lançamento vertical? Daqui a pouco a gente vai fazer exemplos. Bom, como não há manifestação, vamos ver agora o lançamento horizontal, tá? O que caracteriza o lançamento horizontal? O lançamento horizontal é caracterizado pelo disparo, tá? De projéteis, de corpos, horizontalmente em relação ao solo, tá? Então vamos ver aqui, ó, eu estou colocando algumas informações aqui e eu já vou explicar elas para vocês, tá? Esse último que eu vou colocar aqui seria uma forma resumida do que está escrito aqui em cima. Mas vamos lá. Lançamento horizontal é um movimento composto nas direções horizontal x e vertical y sob a ação exclusiva do peso, no qual a velocidade inicial tem direção horizontal. Em outras palavras, significa dizer o seguinte: a velocidade, pessoal, ela é uma grandeza vetorial e, portanto, ela possui intensidade, direção e sentido.
No caso desse contexto do movimento em lançamentos horizontais, é um movimento na linha do horizonte, nós podemos identificar o seguinte, que quando você lança, por exemplo, um objeto horizontalmente, você vai brincar, por exemplo, com uma pistola d'água, né? Você vai brincar com uma pistola d'água e você coloca ela horizontalmente na direção em que você quer acertar, por exemplo, você vai perceber que o disparo ele vai começar a cair. Então ele vai ter essa queda. Então, basicamente é o seguinte, inicialmente, quando você dispara no horizonte, né, horizontalmente, o que vai acontecer? A velocidade horizontal ela vai ser diferente de zero, mas a velocidade vertical, certo? Para a altura, ela vai ser igual a zero. Mas quando acontece o disparo, vai ter uma consequência aí, que é a ação da gravidade. Quando a gravidade começa a impactar o movimento, então ela vai exercer, né, ou vai exercer então uma força-peso, e essa força-peso vai puxar o projétil, no caso do lançamento de pistolinha d'água, as gotas de água, elas vão ter a tendência de cair. E por conta disso, né, por conta dessa ação, nós temos a queda aí do objeto, do projétil ou da água sendo lançada. Tá? Um corpo lançado horizontalmente nas proximidades da superfície terrestre, ela descreve uma trajetória parabólica. Lembre-se que quando nós estudamos parábola, ela tem esse formato aqui. No caso do lançamento horizontal, ela vai ter essa característica assim, ó, como se a parábola estivesse deitada assim. Então ela vai ter esse movimento parabólico, assim, de estar descendo. Então ele vai ter a parte horizontal e depois ela descreve caindo aqui uma trajetória na forma de parábola, como vocês podem ver em todos esses desenhos que aparecem aqui na expressão. Basicamente, quando nós tratamos de movimento, de lançamento horizontal, nós queremos saber algumas coisas que são importantes, como por exemplo a distância, né, na direção de x, ou seja, essa distância que o projétil percorreu, né, de onde ele foi lançado até o ponto que ele cai, seria a distância em x, tá? Nós queremos saber a altura na qual ele é lançado, ou o tempo, né, que envolve isso, e nós queremos saber as velocidades envolvidas nesse disparo, nesse lançamento. Então a gente vai ter algumas informações que precisam ser fundamentais. Nós temos aqui a fórmula da distância, que envolve a velocidade e o tempo, e nós temos aqui a fórmula da altura com relação à gravidade e o tempo ao quadrado. Nós temos aqui a velocidade inicial na direção de x, tá? E nós temos aqui a velocidade na direção de y. Lembrando que a inicial na direção de y é nula, mas a partir do momento em que ela vai se desenvolvendo, ela vai ganhando aí valores a partir do momento em que ela é lançada. Então aqui nós temos um resumo dessa fórmula aqui. Observem que em todos os pontos aqui forma-se um triângulo retângulo. E aí, a partir desse triângulo retângulo, nós podemos utilizar basicamente o teorema de Pitágoras para encontrar a velocidade final. Usando aqui, ó, velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, que seria a velocidade na direção de x, tá? Essa aqui, mais a velocidade na direção de y ao quadrado, e aí nós conseguimos calcular a resultante da velocidade em cada um desses pontos. Lembrando que a velocidade ela é sempre tangente à trajetória. Sempre tangente à trajetória aqui. Claro que no meu desenho aqui tá feio, mas basicamente a gente pode sempre, ó, mudar o y para cá, ó, esse y vem para cá, e aí a gente usa a regra do paralelogramo para fechar aqui. Aí a diagonal sempre representa aqui o vetor resultante. Nesse contexto, o vetor resultante é a velocidade vetorial aqui do nosso lançamento horizontal. Temos ainda tipo assim, de maneira simples, a gente ainda tem assim o lançamento oblíquo, mas nessa aula a gente não vai tratar sobre ele. Então, de forma bem resumida, nós temos queda livre, tá? Que a gente vai utilizar essas fórmulas para resolver o problema de queda livre e lançamento vertical, tendo cuidado, claro, do sinal da gravidade. E nós temos lançamento horizontal, desculpa, que vai utilizar essas fórmulas aqui para calcular distâncias, alturas e velocidades, e consequentemente também o tempo, né? Porque dada os problemas a gente pode calcular aí coisas diferentes em situações distintas. Vou pegar alguns exemplos aqui para a gente estar fazendo aqui as resoluções, tá?
Então, como exemplo, vamos pegar esse aqui, o de queda livre. Só essa questão diz o seguinte pra gente, ó, um corpo em queda livre sujeita-se à aceleração da gravidade, que é g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ele passa por um ponto A com velocidade de 10 metros por segundo e por um ponto B com velocidade de 50 metros por segundo. Aí ele pede pra gente calcular a distância de A para B, né? Então vamos lá. Então imagina a seguinte ilustração, ó. Vamos fazer aqui o eixo x e y aqui só pra gente analisar, tá? O eixo x aqui vai representar o solo pra gente, o eixo y a altura, tá? Então, em um determinado ponto A, ele passa com a velocidade de 10 metros por segundo aqui, ó. Então aqui em ponto A, a velocidade em A é de 10 metros por segundo. Vou colocar só 10 aqui para reduzir o espaço. E quando ele chega numa determinada altura B aqui, que a gente não sabe quanto que é, a velocidade desse corpo ele passa a ser de 50 metros por segundo. A fórmula referente que nós temos que vai calcular a distância, ele não fala aqui sobre o tempo necessário que ele demorou para chegar lá, mas a fórmula que a gente tem sobre distância, a gente vai ter, por exemplo, a gente pode utilizar, por exemplo, uma dessas fórmulas aqui para resolver o nosso problema. Só que não tem tempo. Então, se a fórmula não tem tempo do ponto de vista da questão, tá? Não de tempo de resolver, pessoal. Então, como a questão aqui fala, como não fala de tempo, nós vamos estar recorrendo à fórmula de Torricelli. Ou seja, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode considerar essa velocidade aqui como sendo a inicial e essa aqui como sendo a final. Então, fazendo uso da fórmula de Torricelli, nós temos o seguinte, ó, a velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Aí aqui a gente tem que tomar algumas observações importantes. A velocidade final vai ser a velocidade B, por exemplo. Se a gente considera o B como sendo a velocidade final, a gente está dizendo que o corpo está descendo, né? Que seria óbvio, já que está em queda livre, tá? Então aqui vai ser 50 ao quadrado igual a inicial, que a gente vai tomar como sendo 10 metros ao quadrado. Claro que a velocidade inicial desse movimento, pessoal, é de zero, tá? Com certeza a gente sabe que isso é zero. Mas a gente quer saber a distância de A para B e não do ponto mais alto até B. A gente quer saber de A para B, tá? Mais 2 vezes A aceleração é justamente a aceleração da gravidade, então vai ficar 2 vezes 10 vezes o ΔS. Fazendo aqui primeiras potências e multiplicações, nós temos 2.500 igual a 100 mais 200 ΔS. Bom, vamos dividir todo mundo por 100, que aí vai ficar mais fácil aqui o nosso cálculo. Vejam só, se dividir todo mundo por 100, isso aqui vai ficar 25 igual a 1 mais 2 ΔS. Tá? Isso significa dizer que 2 ΔS é igual a 25 menos 1, que você passa 1 para o outro lado subtraindo. Ou seja, 2 ΔS é igual a quanto? Se eu dividir por 100, isso está certo? 25 dá 2.500, dá 100. E aí... Ah, tá. Já sei o que está errado aqui, gente, ó. É 20, né? Então eu não posso... É 20, ó. 2 vezes 10 é 20. Então eu vou dividir por 10, tá? Aqui vai ficar 250 e aqui vai ficar 10. Ou seja, quando a gente subtrair isso aqui, ó, vai ficar 10. Então deixa eu apagar aqui. Deixa eu refazer aqui para vocês entenderem o que eu quis fazer, tá? Eu só errei aqui o valor. Então dividindo por 10 aqui, em vez de dividir por 100, vai ficar, ó, 250 igual a 10 mais 2 ΔS. Bom, aproveitando, já vou dividir, eu poderia dividir por 20 aqui, mas deixa eu dividir aqui embaixo por 2. 250 dividido por 2, isso aqui vai dar 125. 10 dividido por 2 dá 5. E 2 dividido por 2 dá 1, então vai ficar só ΔS. Aí só passar para o outro lado subtraindo, ó, vai ficar 125 menos 5 igual a ΔS. Portanto, ΔS vai dar 120.
ΔS é igual a 120 metros, tá? Letra B, tá bom? Então, assim, depois que você analisou a questão, que você pegou a fórmula e substituiu os valores, é só fazer o cálculo, né? A forma como você vai desenvolver o cálculo tem diversas maneiras diferentes de serem feitas, desde que você obedeça as operações matemáticas corretas, tá? E aí dá para fazer de maneira tranquila. Diga. Volta lá em cima, só rapidinho, só para ver uma informação. Certo. Ah, pronunciado. Ah, tá, eu tava. Era para confirmar se esse 10 era a gravidade. É. Então, só para lembrar, tá, gente? A aceleração em queda livre é considerada como uma gravidade. Não só em queda livre, mas em lançamento vertical e lançamento horizontal, tá? A aceleração vai ser a aceleração da gravidade, tá bom? Vamos fazer outro exemplo aqui. Vou fazer esse exemplo aqui, ó. Olha só, uma esfera de massa igual a 3 quilos é solta do alto de um prédio cuja altura é 40 metros. Calcule a velocidade dessa esfera quando ela atinge o chão, considerando a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Então aqui nós temos aqui, né, o solo e a altura. Ele diz pra gente que a altura do prédio é 40 metros. Então a altura aqui vale 40. E ele pede pra gente determinar a velocidade dessa esfera quando ela atinge o chão. Mas ele não fala de tempo, ele dá a massa e da gravidade, tá? Então aqui seria zero. O que mais que ele fala? Mais nada, não tem mais nenhuma informação relevante aí nessa questão, mas vale a pena citar algumas coisas importantes. Primeira coisa importante que eu quero citar para vocês. Gente, em queda livre, não importa a massa do corpo, tá? Claro que numa situação de laboratório, que geralmente nós utilizamos o vácuo para descrever o movimento, uma pena e uma maçã caem exatamente no mesmo momento se você soltar os dois na mesma altura, tá bom? Se não tiver resistência do ar, qualquer objeto, quaisquer dois objetos, independentemente da massa desses objetos, vão cair simultaneamente ao mesmo tempo. Eles vão chegar no chão ao mesmo tempo. Se tiver resistência do ar, como na situação de vida real, né, solta no ambiente, vão cair de maneiras distintas porque a resistência do ar ela vai impedir ou não. Por exemplo, se você solta uma maçã aí na sua casa junto com uma pena, a maçã vai chegar no chão muito mais rápido que a pena, isso por conta da resistência do ar que faz com que a pena caia mais levemente, tá? Então, essa é uma observação importante. Apesar de aparecer a massa do objeto aqui, ela não é relevante para a resolução dessa questão. O que nós vamos utilizar na resolução dessa questão? A altura do prédio e a gravidade, tá? Lembrando que no caso da queda livre, a velocidade inicial é nula, tá? Mas professor, na questão passada você usou 10. Eu usei 10 porque eu não estava querendo calcular em relação ao ponto mais alto. Eu queria saber em relação ao ponto em que a velocidade era 10, tá? Por isso que não foi inicial igual a zero, tá? Mas vamos lá. Como que nós vamos resolver essa questão? Nós vamos utilizar novamente uma questão que não tem tempo, nós vamos usar a fórmula de Torricelli. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A, no caso 2G, né, delta S, porque o A vai ser igual à gravidade, que é 10 nesse contexto aqui. Então a velocidade final ao quadrado, que eu quero saber, é igual a inicial ao quadrado, que é zero, mais 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 40. Pronto. Velocidade ao quadrado é igual a 2 vezes 40, vai dar 80, e acrescenta o zero do 10, 800. E aí é só fazer a raiz quadrada de 800, que vai dar aproximadamente 28,3 metros por segundo, tá? Esse é o valor aproximado aqui dessa velocidade. Alguma dúvida? Não, não, tranquilo. Então é isso aí. Agora a gente precisa fazer o que agora? Vamos fazer uma de lançamento horizontal, tá? Pega aqui.
Então, lançamento horizontal tem essa questão aqui que a gente vai fazer agora. Considere uma pedra sendo lançada horizontalmente do alto de um edifício, cuja altura, né, então o y aqui, vale 125 metros. Em um local onde o módulo da aceleração é 10 e tendo um alcance horizontal de 10 metros. Então, significa que o x aqui foi de 10 metros. Então, ele percorreu 10 metros para poder chegar no local em que ele bate no solo, tá? Então aqui, ó, horizontalmente foi de 10 metros e verticalmente a altura é 125 metros, tá? Aí ele pede o quê? Nessas condições, conclui-se que a velocidade com que a pedra é lançada, ou seja, a gente quer saber a velocidade inicial, a gente precisa calcular a velocidade inicial. Agora vamos olhar aqui na parte de lançamento horizontal as fórmulas. As fórmulas que nós temos é a fórmula da direção de x, que envolve tempo, a gente não tem o tempo, e as fórmulas da direção de y, que envolve também tempo e a altura. Observe que nós vamos fazer essa questão com duas fórmulas. Nós vamos usar a fórmula da altura, tá? Que seria o y aqui, para descobrir o tempo, e depois usar a fórmula do x para descobrir a velocidade. Então a gente vai dividir essa questão em dois pontos aí. Eu peço para vocês 2 minutinhos aqui para eu dar um... Eu acho que eu vou dar um grito aqui na minha cachorrinha aqui, tá? Já volto aí, 2 minutinhos. Tranquilo. Pronto, voltei. Vamos lá. Então, como que a gente vai fazer essa questão? De uma maneira bem tranquila aqui, nós vamos chegar no resultado. Vamos lá. Então, vamos começar pela fórmula do y. Y, né, a altura. Só para a gente deixar bem claro, gente, na parte da altura, a gente utilizaria essa mesma fórmula aqui do movimento uniformemente variado. Só que a gente vai observar que a distância inicial é 0, a velocidade inicial na altura é 0, então vai sobrar só essa parte aqui, ó. Então a altura y é a aceleração, que é a gravidade, dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado, tá? Por isso que a fórmula fica bem pequenininha, ó. Gt ao quadrado dividido por 2. Se eu sei que a altura vale 125, então eu vou colocar aqui, ó, 125 é igual a gravidade, que vale 10 vezes a altura, que vale o tempo que eu não sei, dividido por 2. Posso simplificar esse 10 por esse 2, então fica 125 igual a 5t ao quadrado. Então a gente vai passar o 5 dividindo, então t ao quadrado é igual a 125 dividido por 5, que nesse caso aqui vai dar 25. E aí eu sei que a raiz quadrada de 25 é 5. Tá? Então o tempo é de 5 segundos. Lembrando para vocês uma coisa importante. Toda vez que a gente passa o quadrado para o outro lado, gente, a gente tem que colocar mais ou menos. Só que o tempo é uma das variáveis que na física nós não usamos eles com sinal negativo. Então não existe tempo negativo. A gente sempre parte do princípio que o tempo vai começar do zero. Matematicamente dá para definir o tempo negativo? Dá, mas a gente não usa isso na física. Então a gente só considera o tempo positivo. Então seria 5 segundos. Esse é o tempo. Aí para calcular a velocidade inicial, a gente usa a fórmula do x. X é igual a velocidade inicial vezes o tempo. Ou seja, se eu quero a velocidade inicial, eu passo o tempo dividindo. Então a velocidade, ó, ΔS sobre t. Distância sobre tempo. A distância é de 10 metros e o tempo é de 5. 10 dividido para 5, 2. Então a alternativa correta seria 2 metros por segundo. A alternativa correta seria a alternativa 01 aqui, que seria 2 metros por segundo. Então percebam que, apesar de tudo, é bem tranquilo de chegar ao resultado dessa questão, tá? Essa é uma questão de lançamento horizontal. Aí vamos pegar uma outra questão aqui. Deixa eu pegar uma mais completa. Vamos pegar assim, fazer o último exemplo de hoje, tá? Da aula de hoje, depois eu vou estar liberando as atividades para vocês fazerem elas aí lá no Maestro, tá? Na nossa plataforma. Bom, então o próximo exemplo de lançamento horizontal também diz o seguinte: determine
o alcance horizontal em metros de um objeto que foi lançado horizontalmente de uma altura, de certa altura, com velocidade de 10 metros por segundo, sabendo que o tempo de queda foi de 2,5 segundos. Então, aqui nós vamos observar que a velocidade inicial, tá, é 10 metros por segundo. Nós vamos observar que o tempo de queda foi de 2,5, tá, segundos. Mas ele não e ele pede para a gente calcular o x. E ele não fala o valor da altura também. Não que a altura importe diretamente, tá? Diretamente nós só queremos o x, tá? Como que eu faço para calcular o x? Simples, x é igual à velocidade inicial vezes o tempo. Então, se a gente tem aí esse valor, né? Determinar o alcance em metros, basta a gente verificar o seguinte. Isso aqui vai ser, o x vai ser igual a velocidade, que é 10, vezes o tempo, que é 2,5. Então não tem muito segredo essa questão, é bem boba na verdade, né? 10 vezes 2,5, 25. Então o alcance vai ser de 25 metros. Seria a letra C, 25 metros. Então essa aqui foi bem bobinha essa questão. Então pessoal, alguma dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo, Não, né? senhor. Então é isso aí. Então com esse exemplo a gente encerra a aula de hoje e até amanhã.